você tirou carta cedo, logo que você fez 18 anos já tirou carta, aí assim que possível você comprou a subs, né? E aí depois você comprou uma segunda Subaru, estava aqui em casa, você gostava, sempre gostou muito de dirigir. Uhum. E aí na Europa você não tem carro, até porque na Holanda anda-se de outros veículos, né? E tá tendo carro barato agora, a gente sabe, porque tá migrando os combustíveis, né? Tá indo para energia, para outros tipos de combustíveis que não seja gasolina e diesel. Uhum. Mas e aí? Como é que você está se virando no transporte público daí? Você está fazendo o quê? Eu sei que você também não está saindo muito Uhum. por causa da pandemia aí, está bloqueando tudo agora, mas você foi no escritório, teve que se locomover e tal. Como é que funciona essa parte? O que você está fazendo? Conta para nós. Locomoção aqui é uma parada interessante de você pensar como é que você vai cobrir algumas distâncias, porque assim, eu criei uma regra que é: se eu tô indo para algum lugar e eu consigo chegar a 10 minutos a pé, eu vou ir para lá bater o canela, porque não faz sentido usar qualquer outra forma de transporte. A bicicleta é muitíssimo utilizada, é espetacular a malha que eles têm para a preparação de infra que eles têm para poder receber todas as bicicletas. E tem aquele negócio que você comentou, que é a bicicleta é um método de transporte priorizado. Então, por exemplo, aquele cruzamento que você postou a foto, ele é muito difícil de você ficar parado nele de bicicleta, porque o jeito que ele é desenhado, o jeito que os carros cruzam e tudo mais, a prioridade o tempo todo é a bicicleta. O pedestre acaba tendo uma vantagenzinha, porque às vezes você atravessa, por exemplo, o cruzamento junto com as bicicletas, mas se você estiver marcando toca, você vai ser atropelado por bicicleta, do mesmo jeito que você seria por um carro, Uhum. porque o fluxo é todo construído para as bicicletas não precisarem parar. Afinal, quando o motor é a sua perna, você não quer gastar energia com parar e andar rápido de novo. É, E então, assim, canela e bicicleta são as duas formas de transporte que eu mais usei até agora. Definitivamente muito mais andar a pé do que pegar a bicicleta, até porque pegar a bicicleta envolve, eu acho que por conta dos anos em que eu me acostumei com o fato de que bicicleta é um meio de transporte que você tem que fazer mais força. E como onde eu morava no Butantã tinha umas subidas muito ruins de se fazer de qualquer coisa que não fosse caminhão, é, tinha isso de que eu, ao longo dos anos, eu desaprendi a usar bicicleta e aprendi a pensar minha forma de andar de uma forma bem diferente do que, por exemplo, eu andar aqui. O outro dia eu andei Uhum. coisa de 10 quilômetros e foi tranquilo. Em São Paulo, eu acho que eu nunca na minha vida teria andado 10 quilômetros. De casa na estação dava 2 quilômetros e eu pensava bem quando eu ia fazer isso e ir pro trabalho de metrô ao invés de ir pro trabalho de ônibus. É, e daí uma outra diferença gigantesca aqui tem menos linhas de ônibus, apesar de que a minha última referência é São Paulo, e São Paulo é uma cidade de numa escala que eu acho que não existe na Europa, talvez só Londres, talvez Paris tenham tamanhos parecidos. Posso estar Uhum. completamente enganado nisso e alguém vai me provar que eu estou errado, mas é a forma mais fácil de você obter uma informação na internet. Você fala algo errado e as pessoas te corrigem. É... E a maior diferença com o ônibus é que os pontos de ônibus passam muito menos ônibus neles. Então, o ponto de ônibus mais perto aqui de casa passam duas linhas de ônibus. Uma que vai para a universidade e outra que vai para o aeroporto. Uhum. E a que vai para o aeroporto é a linha que eu pego para poder ir para o trabalho. E eles cobram o ônibus por distância. Então, a hora que você sobe, você escaneia o cartão, e a hora que você desce, você escaneia o cartão. É... Funciona muitíssimo bem. Para mim, até agora, não funcionou só não funcionou muito melhor, porque eu ainda não tenho muita noção de quanto cada viagem custa.
Tem um site do governo, 9292.nl, e eu honestamente não sei porque 9292. Mas ele te permite colocar da onde para onde você quer ir. Ele combina modais de transporte. Então, por exemplo, aqui em Eindhoven, junto da estação central, tem um estacionamento gigantesco de bicicleta. Uhum. Ele te permitiria dizer, ó, você tem que ir até a estação, e daí da estação você pode ir até a estação de bicicleta, e daí daqui você precisaria ir para algum outro lugar. Então, o próprio aplicativo barra site do transporte público tem essa noção de intermodal. Eles também são muito bons de reportar qual é que são as linhas de ônibus e quando elas têm que passar. Então, o Google Maps quebra um galhaço. Por mais que o Google Maps não faça o cálculo de preço, Uhum. ele é muito bom em te ajudar a integrar Sim. os modais. E o último detalhe sobre o transporte público aqui é que o transporte, até o busão é meio que um relógio, assim. Vez ou outra eu acabei pegando ele atrasado, mas na maior parte do tempo ele é realmente bastante preciso. Por exemplo, no dia que eu saí da própria estação para poder ir para o trabalho, é, ele saía, sei lá, 7:02, e 7:02 o motorista bateu a porta e saiu com o ônibus. No painel dentro do busão vai mostrando que horas que ele vai chegar em cada um dos pontos, e eu fui acompanhando pelo celular, vendo qual é que estava o horário, e todos eles estavam completamente certos. É claro que se acaba perdendo isso no ônibus, porque as pessoas às vezes demoram mais para subir, você tem alguém como minha linha do aeroporto, você tem alguém que está com mala e precisa descer, é, e todas as N situações que acontecem no ônibus, então dá uma variada, mas é, o ônibus é bastante preciso e bastante confiável, por assim dizer. Por exemplo, em São Paulo eu tinha, para ir trabalhar, eu podia pegar 5 linhas diferentes de ônibus ou andar até a estação e pegar o metrô, e nenhuma delas eu fazia ideia se eu ia chegar no horário de uma reunião. Eu tinha que sair com meia hora Precedência. de vantagem. Aqui, o outro dia eu virei pro pessoal numa reunião e falei, pô, eu vou atrasar por 3 minutos. E batata, eram 3 minutos que eu tava atrasado. A reunião começava, sei lá, 9:10, eu comecei ela 9:13. Porque eu sabia pelo aplicativo que eu ia chegar em mais 2 minutos no ponto, até eu descer do ponto de ônibus e subir pro escritório. Ia dar mais 1 minutinho, dois, e daí foi até engraçado, porque eu entrei na reunião e falaram, tipo, pô, você acertou mesmo quanto tempo ia demorar pra você chegar aqui. E o É, lance de os ônibus param no ponto quando não tem pessoas, né? Os ônibus param no ponto quando não tem pessoas, quando eles estão adiantados. Quando Isso. eles estão atrasados, eles passam reto nos pontos que não tem ninguém. Eu não fazia sinal pro ônibus. E até que eu vi uma pessoa fazendo sinal pro ônibus. E daí eu me toquei. O motorista do ônibus não tem como saber se eu tô aqui pra pegar o ônibus tal, ou o ônibus pro aeroporto, ou o Uhum. ônibus pra universidade. Então pode ser que ele passe reto porque ele não me viu fazendo sinal. Mas normalmente você não precisa nem fazer sinal pro ônibus. Em Amsterdã, que tem o bonde também para em todas as estações. Mas ele também é mais devagar, então é mais fácil de você conseguir assinalar e esse Uhum. tipo de coisa. Mas, de fato, o ônibus não necessariamente para em. Desculpa, não necessariamente ele passa reto todas as estações porque ele tem um horário para cumprir. Então ele compensa o horário com as paradas nos pontos de ônibus. Uma outra coisa é que se você não apertar o botão para descer do ônibus, literalmente Aham. na porta tem um botão, a porta não vai abrir. Então, eu sei que na linha que eu peguei mais vezes o ônibus até agora, o botão não tá fazendo diferença. Eu não sei se tem a ver com alguma coisa do Covid, é, qual é que é, mas eu já perdi ponto de ônibus porque eu esqueci de apertar o botão para abrir. E o motorista achou que alguém tinha só, tipo, batido o botão lá de parada, mas tava moscando. Uhum. Então,
Tá. É, você tem Então que, você tem o, além de puxar a dois cordinha, botões. você tem que abrir a porta, Aham, exato. entendi, entendi. Interessante isso. Eu perdi um trem por causa do botão. E eu fiquei parado, esperando a porta abrir. E daí, tipo, a hora que o trem saiu, a mulher que tava do meu lado virou e falou: Você queria descer aqui? Daí eu falei: É, queria. E daí ela: Então, mas você não apertou o botão pra abrir a porta. Agora você vai ter que esperar a próxima estação. Daí eu fui 15 minutos numa direção e voltei. Ah, tudo bem, faz parte. Coisas que a gente vai aprendendo nos lugares novos aí, É, né? nunca mais esqueci de apertar o botão. Até quando eu sei que a porta vai abrir, eu aperto o botão agora. Entendi.